Chapéu tá bom. Bom, eu tô com 67 anos, né? Eu sou o João W. Neri e eu nasci aqui no Rio de Janeiro, uma família de classe média. Tive a oportunidade de estudar. Tenho 3 irmãs e nasci na década de 50. Então, uma época em que ninguém falava na palavra gay, a palavra trans não existia. Nenhum filho chegava para a mãe e dizia eu sou um menino e não uma menina, como hoje acontece. Eu me descubro, né, do gênero masculino desde que eu me entendo por gente. Sei lá, 3, 4 anos de idade. Eu tinha uma irmã mais ou menos da mesma idade que eu tinha 3 irmãs, mas uma era pequena. E com ela eu crio um mundo de fantasia, uma brincadeira, né, que eu considero a solução da minha infância, para não enlouquecer. Eu sou o Zeca, ela é o Zé, somos 2 homens adultos, moramos na casa dos nossos patrões, a escola é meu escritório, e as bonecas são nossos filhos, somos viúvos para justificar a falta de mulheres, de mãe das crianças, enfim. E eu brinco 24 horas dentro dessa história. E aí eu sou tratado masculino pela minha irmã, né, como eu sempre desejei, porque eu era só tratado no feminino e eu corrigia mentalmente, eu sabia que eu não podia verbalizar essa correção e que eu seria ridicularizado, ninguém ia me entender. Minha mãe me leva a um psicólogo aos 9 anos de idade, porque eu era um menino. Claro que a psicóloga não diagnosticou como caso trans, porque não existia essa palavra. Mas, enfim, eu fui crescendo aos trancos e barrancos. Eu não queria crescer. Eu não queria sair da infância porque eu sabia que era um grande álibi não ter sexo. Claro, sofri transfobia na pracinha, era chamado de Maria Homem o tempo todo, era chamado de Paraíba na escola, era o que toda criança que sai das normas de gênero sofre. E criança não tem perdão, né? Mas chega a adolescência, né? Dizem que eu vou virar uma mocinha aos 12 anos de idade. Na minha cabeça, quando eu fiz 12 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu não quis levantar da cama. Para mim foi o pior dia da minha vida. Eu achei que eu ia levantar e já virei uma mocinha. Não sei como. Um ato mágico, assim. E aí, mas na verdade, a menstruação, como eu chamo, só veio aos 14 anos de idade, né? É quando eu começo realmente a nascer as mamas e a ter toda uma briga muito eficaz com o meu corpo, né? É complicado. Aconteceu aos 14 anos um segundo grande golpe na minha vida. Além do golpe corporal, houve o golpe militar. E quando é implantada a ditadura no Brasil, eu tinha 14 anos de idade. Ao mesmo tempo que eu passava por essa questão da sexualidade, da identidade sexual, né, complicada, sem nome, eu era um ET. Porque eu não era lésbica porque eu não me sentia mulher, embora eu gostasse de mulher. E quando eu chego aos 16 anos, a pressão familiar, a pressão social, todo mundo em cima de mim, querendo me dar salto alto, vestido, não me cobrando hora para chegar em casa, nada. A minha irmã arranja um namorado para mim. E durou 1 mês até ele me dar o primeiro beijo, quando aí acaba, né? Mas eu sabia que no fundo era uma brincadeira tudo aquilo, que não ia dar certo como não deu. Eu fazia ginástica por conta própria, sozinho, em casa, e resolvi fazer esporte para poder melhorar o corpo, né? Realmente fiquei com os ombros largos, fiquei com as pernas musculosas, fui campeão brasileiro de saltos ornamentais, escolhi um esporte individual. Aliás, aí na escada tem um pôster, depois vocês podem ver eu saltando, sabe? Eu saltando de maiô, evidentemente, porque era da equipe feminina, né?
Mas foi a glória para mim, eu fui vencedor em alguma coisa, né? Depois eu tive que abandonar, ou estudava ou fazia esporte, e aí eu optei pela intelectualidade. Aliás, eu conheci todo mundo, né? O Jango, o Brizola, todos os... A Mauri Silva, que era o ministro da Guerra do João Goulart, meu pai morou com ele. O Darcy Ribeiro se tornou meu segundo pai, meu mestre. Eu ia para a casa dele fumar escondido todo dia, ele morava pertinho da minha casa. Me ensinou a ler poesia, me deu aulas de antropologia e ele dizia para mim, olha, marginal é o seguinte, ou você é rico ou você é intelectual. Você opta. Rico é complicado ficar, né? Ainda mais filho de exilado, desempregado no Uruguai, que ainda a mamãe que tinha que mandar dinheiro para o papai. Porque papai foi dado como morto. Mamãe recebia pensão de viúva. Olha que loucura. Mas, enfim, fomos para a pobreza. Eu fui trabalhar com 14 anos de idade, fazer sacola para vender. Fui revendedora da Avon. Fui uma opção de coisas para poder ter algum dinheiro para poder lanchar na escola, para pagar minha passagem, que acabou a mesada. E saí de casa aos 22 anos, fui morar com a minha namorada. Papai me dá a entrada num táxi e paga o aluguel trabalhando no táxi. Era farda, camisa khaki, gravata preta. Eu botava por cima da roupa e chegava lá, eu tirava e entrava como aluna da psicologia. No prédio que eu moro, eu sou marido da minha mulher. O porteiro me trata masculino, as pessoas todas me tratam masculino. No mundo desconhecido, eu sou um homem. E para os conhecidos, a família, os amigos, o trabalho, eu sou mulher, sei lá, aquela coisa, né? Eu dei aula no maternal, eu dei aula do ginásio, eu dei aula... Agora já mudou todos os nomes, fundamental até do segundo grau. Dei aula para crianças de 2 anos de idade, dei 3 universidades, só não dei pós-graduação, porque comecei a fazer mestrado, quando aí então surge a notícia, a grande notícia que havia, descobri que é uma equipe pioneira do Rio de Janeiro, estudando transexualismo. E eu vou, claro, enlouquecido, acho que eu sou isso, descobri o que eu sou trans. E foi um alívio para você saber que você é. E aí é muito fantástico, muito enlouquecedor também, porque eu vivo 2 vidas sociais completamente antagônicas. E aí, aos 27, quando eu descubro essa equipe, eu me submeto a todos os testes e peço demissão da faculdade, de todas as faculdades, pego um fundo de garantia. Eu faço uma chamada mastectomia, ou que hoje em dia, né, os médicos mais modernos chamam de mamoplastia masculinizadora. Faço uma esterectomia, que é a retirada dos órgãos reprodutores internos, né? Faço uma aneuretra para poder urinar em pé. Depois da fístula, eu sou o primeiro operado do Brasil, né? Pelo menos até então, sou considerado assim, pelo Dr. Roberto Farina, que era um grande cirurgião plástico em São Paulo, que já morreu, e que foi condenado porque a cirurgia era crime, era considerada mutilação do humano. Então eu fiz tudo escondido, era tudo proibido. Eu fiz a minha cirurgia numa clínica particular de um amigo do Farina. Todos assistiram a minha cirurgia, porque eu nunca tinha visto aquilo. Foram cinco médicos dentro da sala assistindo, os donos da clínica, mais o Farina, mais não. E eu só podia ficar 24 horas. E tinha mais, eu não podia dizer a ninguém onde eu estava, era o trato. Só minha mulher, eles permitiram que ficasse comigo. Ainda bem, porque senão eu também não ia ter nem condições emocionais de fazer a cirurgia. E eu vou num cartório, não tinha a lei da binária, então eu tive que tirar um novo nome, dizer que eu nunca tinha sido registrado. E aí eu tiro um nome masculino,
tive que falsificar a minha idade, porque a justificativa era servir o exército. Eu estava com 27, tive que dizer que tinha 18 para servir o exército. Eu tenho menos 9 anos na minha carteira. E hoje já não tenho as benesses que eu teria de idoso. Não sou ainda idoso. Na verdade, eu estou com menos de 60 anos, né? Pela essa documentação, que foi mais um crime que eu cometi. Porque aí eu tenho 2 CPFs, um de mulher e outro de homem. E aí então eu passo 30 anos dentro do armário para não ser preso. O motivo não é a questão da identidade nem da sexualidade. É a questão mesmo jurídica. Podia acontecer qualquer coisa, menos ser preso e parar numa delegacia. Isso eu não podia, responder ao processo. Que aí eu descobri todos os outros crimes que eu cometi. E com essa nova identidade eu perco o meu diploma, perco todo o meu currículo escolar, né? Eu já estava fazendo mestrado e aí me torno analfabeto. Eu vou exercer várias profissões que não exigem currículo. E foi enriquecedor também no sentido vivencial do termo, né? Me tornei pedreiro, me tornei massagista, pintor de parede, eu faço uma casa, eu quebro todos os galhos, me tornei um cara extremamente habilidoso manualmente, me tornei pintor de paredes, de quadros, de essas esculturas que eu fiz de cerâmica, enfim, me multipliquei, né? Talvez como psicólogo e como professor eu tivesse emburrecido no mesmo lugar. Mas o que aconteceu? Hoje eu estou desempregado e sem aposentadoria. Agora eu sou um transbiônico, também sou o primeiro transbiônico do Brasil, porque eu tenho 8 próteses agora no meu corpo. Eu sou uma cobaia da ciência, é um desafio, não tem médico para me tratar. Que além da transfobia que a maioria apresenta, há o desconhecimento. Fala que é trans, a vaga está preenchida. Seja para emprego, seja para alugar um apartamento, é uma merda. A gente é tratado como o lixo do lixo, como se não fôssemos nem pessoas. Agora algumas empresas nacionais começaram a admitir trans. Matam-nos todos os dias. Todos os dias morre uma pessoa LGBT no Brasil. E a sociedade fica muito satisfeita com isso, porque uma limpeza é menos um problema na vida daquela sociedade, é menos uma contrariedade, entendeu? Aquela pessoa ali está ameaçando meu filho de ser viado, está ameaçando a minha filha de ser trans. Então, matar é uma higienização extremamente útil, prática e que convém à sociedade. É claro que os rótulos não definem uma pessoa. Eu acho que essa multiplicidade de gêneros que se oficializou, né, é bom no sentido de dar visibilidade à multiplicidade e à pluralidade humana, né, que o homem é capaz de desenvolver no próprio corpo e no próprio gênero. Agora, uma grande bobajada a vantagem é a visibilidade que se dá. Quanto mais se cria nomes, mais se discute, mais se fala, mais se difunde, mas também mais se limita num certo sentido humano mesmo no termo. A não ser que você precisa do rótulo para também lutar por políticas públicas. Então, se eu me defino como um transgênero, eu não consigo nada. Ou como um não binário, eu também não consigo nada, porque eu não tenho políticas públicas para isso. Então eu tenho que me definir como um homem trans ou um transhomem para poder conseguir algumas vitórias, né, dentro dessa luta hoje tão terrível que se travou um governo, eu acho que pior até do que da ditadura militar, porque pelo menos naquela época todos eram contra o governo. E todos tinham clareza que era a tortura dominava, né? Havia, claro, com certeza, o
que existe hoje, que sempre existiu, né? O mau-caratismo em todos os níveis, de roubalheira, de tudo. Mas era oficial. E a gente vive nesse mundo, né? E somos exatamente nós, LGBTs, dentre. Também tem os deficientes físicos, tem todas as pessoas que saem de alguma forma da norma, seja em nível corporal, seja em nível de expressão ou de pensamento mesmo, sofre alguma forma de discriminação social. Eu sou um cara extremamente favorável às mulheres, sei o que elas passam, sei o preconceito que elas sofrem também. Eu não sou um ativista LGBT, eu sou um ativista dos direitos humanos, sempre disse isso. A minha luta é uma luta por todos os discriminados, pelos que sofrem alguma forma de preconceito nessa cultura. O ativismo, sem ele, nada acontece, a sociedade não muda, seja ele em que nível for. Eu faço parte do mundo, não sou... Eu sou uma pessoa que tem uma consciência coletiva. Acho que nós somos responsáveis, de certa forma, por tudo que acontece nesse planeta. Temos que lutar pelos nossos direitos. E isso só o ativismo pode proporcionar. Unidos, cada vez mais fortes.